Há momentos em que a vida se parte em silêncio. Você já perdeu alguém que amava? Um sonho, um lar, uma parte de si? Viktor Frankl perdeu tudo isso. Pais, esposa, amigos, o próprio nome. Foi levado para um campo de concentração, onde o homem era reduzido a um número e a esperança, a cinzas. Mas ali, entre gritos e vazio, ele descobriu algo que ninguém podia tirar: o sentido. Mesmo quando o mundo desaba, a alma ainda pode escolher permanecer em pé. Nos dias em que o sofrimento parecia não ter fim, Viktor Frankl descobriu algo que mudaria para sempre a maneira como enxergamos a vida. Ele percebeu que, mesmo quando tudo lhe era tirado, a liberdade, a dignidade, a família, ainda restava uma escolha: a atitude diante do que não podia ser mudado. Essa descoberta o manteve vivo, e mais do que isso, deu sentido à própria existência. Frankl compreendeu que o ser humano não é destruído pela dor em si, mas pelo vazio que nasce quando ela perde o significado. O corpo pode ser aprisionado, o nome esquecido, os sonhos rasgados pelo tempo, mas há algo em nós que permanece intocado. Uma centelha silenciosa que insiste em permanecer acesa, mesmo quando o mundo inteiro se apaga. Foi nesse espaço entre o desespero e a liberdade interior que ele fundou sua mensagem. O sentido é o que nos sustenta, e esse sentido não vem de fora. Ele brota do coração que, mesmo ferido, ainda é capaz de escolher o amor, a fé, a esperança. Quantas vezes também nos sentimos presos em nossos próprios campos, de medo, de culpa, de perda. Quantas vezes acreditamos que não há saída, quando, na verdade, a saída está dentro. Frankl não nos convida a negar a dor, mas a atravessá-la com consciência. Porque é nesse atravessar que o espírito amadurece e a alma recorda que é livre. Nos campos de concentração, Viktor Frankl viu o ser humano ser reduzido ao limite do que parecia suportável. A fome corroía, o frio queimava, e a morte era uma presença constante. Mas o que mais o impressionava não era a crueldade dos guardas, nem a precariedade do corpo. Era a diferença entre aqueles que desistiam por dentro e aqueles que, mesmo diante do impossível, ainda conseguiam erguer os olhos para o horizonte. Ele observou que os que sobreviviam não eram sempre os mais fortes, mas os que ainda tinham um porquê, um pequeno propósito, uma lembrança, uma promessa, uma fé. Frankl dizia: "Quem tem um porquê enfrenta qualquer como." Essa frase não nasceu em um livro, mas no frio e na lama, entre os que escolheram permanecer humanos quando o mundo inteiro se desumanizava. Havia prisioneiros que dividiam o último pedaço de pão, outros que consolavam os que choravam, gente que, mesmo sem esperança de sair dali, continuava amando de forma silenciosa. Frankl viu ali a grandeza da alma humana, o poder de escolher o bem, mesmo quando o mal parecia ter vencido. Ele compreendeu que a dor não é o oposto da vida, é parte dela, e que se o sofrimento é inevitável, o modo como o atravessamos é o que revela quem realmente somos. Enquanto muitos se entregavam ao desespero, ele transformava cada instante em um campo de observação da alma. Descobriu que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e nesse espaço está nossa liberdade e nosso poder de escolha. Frankl começou a perceber que, mesmo no inferno, havia beleza. Um pôr do sol entre as grades, um gesto de compaixão, uma lembrança de amor. Tudo isso lhe mostrava que a vida não é definida pelo que perdemos, mas pelo que escolhemos manter vivo dentro de nós. Essa pergunta é eterna. Aparece quando perdemos alguém, quando um sonho morre, quando a solidão se instala. E, como Frankl descobriu, não é o sofrimento que nos destrói, é o vazio. O vazio de não saber por que continuar. Nos momentos mais sombrios, ele lembrava da esposa. Não sabia se ela ainda estava viva, mas ao pensar nela, sentia algo mais forte que a dor. Amor. Ele dizia que podia vê-la diante de si, como se a alma dela o envolvesse em silêncio, e nesse instante,
Compreendeu que o amor é mais real do que a morte. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa da presença física para existir. Ele é o próprio sentido. Frankl começou a entender que o ser humano pode ser privado de tudo, menos de uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante da vida. Essa escolha é o ponto onde a alma toca o infinito. É ali que nascem a fé, a serenidade, o perdão. Quando saiu do campo, nada do que amava havia restado, mas havia algo novo, uma certeza, que mesmo no meio das ruínas, a vida continua pedindo resposta, e que a resposta mais alta que o ser humano pode dar é permanecer humano, ainda capaz de amar, servir e encontrar beleza mesmo onde o mundo só vê dor. Frankl não falava de fé como crença, mas como experiência, a confiança de que a existência, em sua totalidade, faz sentido, mesmo quando o sentido ainda não se revela. E talvez seja isso o verdadeiro despertar espiritual: não entender a vida, mas permanecer inteiro dentro dela, mesmo quando tudo parece sem explicação. A vida não precisa ser um campo de concentração para nos testar. Cada dia comum já carrega suas pequenas prisões: a ansiedade, a culpa, o medo do futuro, o peso das expectativas. Não são muros de ferro, mas paredes invisíveis que nos cercam quando acreditamos que não temos escolha. E, no entanto, sempre temos. Frankl dizia que entre o que nos acontece e o que fazemos com isso existe um espaço, e nesse espaço está nossa liberdade. Esse espaço é o instante da consciência, aquele breve momento em que podemos respirar antes de reagir, olhar antes de julgar, sentir antes de fugir. É ali que começa a transformação. Quando algo te fere, respira. Quando alguém te decepciona, observa o que nasce dentro de você antes de responder. Essa pausa é o primeiro gesto de liberdade. É o ponto em que você deixa de ser refém do mundo e volta a ser senhor do próprio espírito. Frankl aprendeu isso diante do impensável. Nós podemos aprender no cotidiano, no trânsito, numa discussão, numa perda menor, num silêncio que dói. Porque a liberdade interior não é algo que conquistamos uma vez. É uma escolha que fazemos 1000 vezes, em silêncio, todos os dias. Cada vez que você escolhe responder com consciência e não com impulso, uma parte da alma desperta. E é assim que a dor se transforma em caminho, não porque desaparece, mas porque passa a servir a algo maior. Há algo profundamente libertador em aceitar que não controlamos quase nada, mas que podemos escolher o que fazer com o pouco que temos. A liberdade de atitude que Frankl descreveu é um exercício diário. Perceber o que depende de nós e entregar, com serenidade, o que não depende. Não é resignação, é maturidade espiritual. Quando a dor vier, não pergunte por que comigo, mas para que isso está me chamando. Talvez o sofrimento não peça explicações, peça presença, porque, ao olhar de frente o que dói, algo em nós se alinha com a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, cura. Frankl encontrou sentido olhando para a perda. Nós o encontramos olhando para dentro. No silêncio, nas pausas, nas coisas simples que permanecem, o sol que nasce, o olhar de quem amamos, a respiração que ainda acontece. Essas pequenas presenças nos recordam que, mesmo no caos, há beleza. Praticar a liberdade interior é transformar cada instante em escolha consciente. Escolher agradecer, mesmo sem entender. Escolher amar, mesmo sem garantias. Escolher confiar, mesmo sem ver o caminho inteiro. A vida, então, deixa de ser um campo de resistência e se torna uma jornada de sentido. Não porque tudo dá certo, mas porque tudo passa a ter um propósito. E quando o propósito é claro, até a dor se ajoelha diante da luz. Viktor Frankl saiu do campo de concentração com o corpo enfraquecido, mas com o espírito expandido. Nada do que ele amava havia sobrevivido, e ainda assim, ele voltou a viver. Não voltou igual. Voltou mais silencioso, mais profundo, mais livre.
Compreendeu que a liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas ser quem se é, mesmo quando o mundo tenta nos quebrar. Ele dizia que o homem moderno já não sofre tanto por dor física, mas por vazio interior. E talvez essa seja a nova prisão. O barulho constante, a correria, o esquecimento do essencial. Estamos cercados de estímulos, mas famintos de propósito. Perdemos a capacidade de estar presentes. E, sem presença, perdemos também o sentido. Frankl lembrava que o ser humano precisa de um motivo para viver, não de garantias. E esse motivo pode ser pequeno, um gesto de bondade, um olhar, uma tarefa simples, feita com amor. Não precisamos de grandes respostas. Precisamos de presença verdadeira, porque a alma não se alimenta de sucesso, mas de significado. E você? Talvez também tenha perdido algo. Talvez uma pessoa, um sonho, uma certeza. Mas se a dor ainda dói, é porque algo dentro de você ainda acredita na vida. Essa fé silenciosa, mesmo sem nome, mesmo sem forma, é a centelha que Frankl encontrou nas ruínas. E é a mesma que pode te sustentar agora. A liberdade de espírito não é uma ideia bonita. É uma prática diária. É olhar o que te fere e dizer: ainda assim escolho amar. É olhar o tempo e dizer: ainda assim confio. É olhar a si mesmo e dizer: ainda assim sigo. Frankl mostrou que o sofrimento não precisa ter a última palavra, que a dor pode ser o portal para o mais puro da alma, porque o que a dor faz é arrancar o que é falso, deixando à mostra o que é essencial. E o essencial é o que nunca se perde: amor, consciência, presença. Talvez o sentido da vida não seja algo que se encontra, mas algo que se cria, a cada escolha feita com verdade. E se há algo que o mundo precisa agora, é de pessoas dispostas a criar sentido, mesmo em meio à escuridão. Pessoas que transformam feridas em caminhos, quedas em lições, perdas em luz. Frankl não nos deixou apenas uma teoria, deixou um testemunho. Mostrou que o ser humano é capaz de atravessar o inferno e ainda escolher a compaixão. E quando alguém escolhe o amor no meio da dor, algo muda no mundo inteiro. Então, se esta mensagem tocou algo em você, respire. Olhe para a sua própria história. Ela também é uma travessia. Tudo o que você viveu te trouxe até aqui. E tudo o que te espera depende da forma como você escolhe olhar para a vida agora. Gratidão por caminhar comigo até este instante. Se estas palavras encontraram eco no seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta luz com quem também busca o sentido em meio à dor. Porque talvez o que salvou Viktor Frankl, o amor, a consciência, o propósito, seja exatamente o que ainda pode salvar o mundo.